O aquecimento global é um dos problemas ambientais mais urgentes que enfrentamos hoje. Não se trata apenas de temperaturas em ascensão, trata-se das formas profundas como essas mudanças afetam nosso planeta. Por exemplo, desde 1880, a temperatura média global aumentou cerca de 1 grau C, com 2/3 desse aquecimento ocorrendo após 1975. Isso pode parecer um número pequeno, mas os efeitos são enormes. Na verdade, a extensão do gelo marinho no Ártico diminuiu em torno de 12,8% por década desde 1979. Essas mudanças afetam tudo, desde habitats da vida selvagem até o fornecimento de alimentos humano e padrões climáticos. O aquecimento global é impulsionado principalmente por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás. Essas ações liberam enormes quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera, retendo calor e causando aumento das temperaturas. Por exemplo, desde a Revolução Industrial, os níveis de dióxido de carbono aumentaram cerca de 50%, alcançando concentrações não vistas há mais de 3 milhões de anos. Esse aumento é principalmente devido às atividades humanas, com a queima de combustíveis fósseis respondendo por aproximadamente 78% das emissões globais de gases do efeito estufa. O impacto é profundo. A última década foi a mais quente já registrada, e estamos vendo eventos climáticos extremos mais frequentes do que nunca. Quando falamos de aquecimento global, um fato crucial se destaca. Desde os tempos pré-industriais, a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 grau Celsius. Isso pode não parecer muito, mas considere isso. Apenas no último século, o ritmo do aquecimento acelerou dramaticamente. De acordo com a NASA, a década de 2011 a 2020 foi a mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, o aumento das temperaturas globais está levando a ondas de calor mais frequentes e intensas, como a que ocorreu na Europa em 2003, causando mais de 70 mil mortes. O nível do mar está subindo à medida que as temperaturas globais continuam a aumentar. Uma das principais razões para isso é o derretimento dos casquetes polares e glaciares ao redor do mundo. Por exemplo, apenas na Antártida, a perda de gelo triplicou desde 2012, contribuindo significativamente para o aumento do nível do mar. De acordo com a NASA, entre 1993 e 2018, o nível médio global do mar subiu em torno de 3,2 milímetros por ano. Isso pode não parecer muito, mas ao longo do tempo pode ter efeitos devastadores nas comunidades costeiras, levando a inundações mais frequentes e erosão. O aquecimento global não se trata apenas de temperaturas em ascensão, também é sobre o impacto devastador na biodiversidade do nosso planeta. À medida que as temperaturas sobem, muitas espécies não conseguem adaptar-se rapidamente o suficiente para sobreviver nos seus ambientes em mudança. Por exemplo, a Grande Barreira de Corais sofreu eventos severos de branqueamento devido a águas mais quentes, levando à perda de habitat para inúmeras espécies marinhas. Na verdade, estudos mostram que até 20% dos recifes de corais do mundo já foram destruídos e outros 35% estão em risco nas próximas décadas. Essa perda não afeta apenas o ecossistema marinho, mas também impacta as comunidades humanas que dependem desses ecossistemas para alimentação e renda. Reduzir nossa pegada de carbono é crucial para combater o aquecimento global. Por exemplo, você sabia que se cada residência no EUA substituísse apenas uma lâmpada por uma LED eficiente em termos energéticos, isso impediria 9 bilhões de libras de gases de efeito estufa de serem liberados na atmosfera? Isso é equivalente a tirar quase 800,000 carros das ruas durante um ano. As indústrias também podem fazer contribuições significativas, adotando fontes renováveis de energia e melhorando a eficiência em suas operações. Por exemplo, o Google se comprometeu a funcionar com 100% de energia livre de carbono até 2030, estabelecendo um importante precedente para outras gigantes da tecnologia. Com essas mudanças, tanto indivíduos quanto indústrias podem desempenhar um papel vital na mitigação dos efeitos do aquecimento global. No próximo tópico, exploraremos como os esforços de reflorestamento estão ajudando a absorver mais CO2 da atmosfera. Mudar para fontes de energia renováveis como solar e eólica pode ajudar significativamente a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, em 2019,
A energia solar reduziu as emissões de dióxido de carbono em aproximadamente 78 milhões de toneladas métricas nos Estados Unidos sozinho. Isso é equivalente a tirar cerca de 16,9 milhões de carros das ruas por um ano. Da mesma forma, a energia eólica tem se mostrado eficaz. Na Dinamarca, que lidera na adoção de energia eólica, os aerogeradores forneceram mais de 40% da necessidade energética do país em 2020. Ao adotar essas fontes renováveis, podemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões prejudiciais que contribuem para o aquecimento global. À medida que exploramos mais benefícios das energias renováveis, vamos também olhar como elas impactam comunidades e economias locais ao redor do mundo. Implementar práticas sustentáveis é crucial em nossa luta contra o aquecimento global. Por exemplo, a transição para fontes de energia renováveis como solar e eólica pode reduzir significativamente as emissões de carbono. Na verdade, países como a Costa Rica conseguiram gerar mais de 98% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis por períodos prolongados. Isso não apenas ajuda na redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também promove o crescimento econômico através da criação de empregos no setor verde. Outro exemplo são práticas agrícolas sustentáveis, como rotação de culturas e aração reduzida, que podem ajudar a sequestrar carbono e melhorar a saúde do solo. Esses métodos já estão fazendo uma diferença. Por exemplo, em Iowa, agricultores usando cobertura vegetal viram um aumento de 50% na matéria orgânica do solo ao longo de 10 anos. Ao adotar essas práticas sustentáveis globalmente, podemos mitigar os efeitos do aquecimento global e construir um planeta mais resiliente. No próximo tópico, vamos explorar como a cooperação internacional desempenha um papel vital nessa luta. O aquecimento global não é apenas sobre temperaturas em ascensão, está também levando a eventos climáticos mais frequentes e severos. Por exemplo, nos Estados Unidos sozinho, o número de desastres climáticos bilionários aumentou de uma média de 5 por ano na década de 1980 para quase 20 por ano desde 2010. Esse aumento inclui furacões devastadores como Harvey em 2017, que derramou mais de 60 polegadas de chuva sobre partes do Texas e causou mais de $125 bilhões em danos. Ondas marítimas mais quentes alimentam tempestades mais fortes, enquanto o ar mais quente retém mais umidade, levando a chuvas mais pesadas e inundações. Esses eventos climáticos extremos estão se tornando a nova normalidade, colocando vidas e infraestruturas em maior risco todos os anos. À medida que avançamos, entender esses impactos é crucial para preparar as comunidades e reduzir futuros riscos. O aquecimento global não é apenas sobre calotas de gelo derretendo e níveis do mar subindo, também tem impactos profundos na saúde humana. Uma das maneiras mais diretas é através das ondas de calor. Por exemplo, a onda de calor europeia em 2003 levou a mais de 70,000 mortes ao redor do continente. À medida que as temperaturas continuam a subir, essas ocorrências extremas de calor estão se tornando mais frequentes e severas. Além disso, climas mais quentes criam condições ideais para insetos portadores de doenças como mosquitos prosperarem. A disseminação de doenças como dengue e malária está diretamente ligada ao aumento das temperaturas globais. De fato, estima-se que até 2050, 1 bilhão a mais de pessoas possam estar em risco devido à expansão dos habitats de mosquitos devido às mudanças climáticas. Esses impactos na saúde não são apenas teóricos, estão acontecendo agora e afetando comunidades ao redor do mundo. À medida que avançamos, entender essas ameaças é crucial para proteger a saúde pública em um mundo aquecido. Melhorar a eficiência energética em edifícios e transporte é uma das formas mais eficazes de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Por exemplo, modernizar edifícios existentes com melhor isolamento térmico e aparelhos energéticos eficientes pode reduzir o consumo de energia em até 30%. Na verdade, o Departamento de Energia dos EUA relata que se cada lar substituísse apenas 5 lâmpadas incandescentes por LED, isso evitaria a emissão de mais de 9 bilhões de libras de dióxido de carbono por ano. Similarmente, em transporte, veículos elétricos produzem significativamente menos emissões comparados aos carros a gasolina tradicionais. Por exemplo,
Um carro elétrico médio emite cerca da metade do CO2 que um carro a gasolina durante toda sua vida útil. Ao fazer essas mudanças, podemos dar passos substanciais para reduzir nossa pegada de carbono geral e mitigar os efeitos das mudanças climáticas globais. Vamos nos aprofundar em como as fontes de energia renovável estão desempenhando um papel crucial nesta luta. O transporte público é um componente crucial em nossa luta contra as mudanças climáticas globais. Sabia que se apenas uma pessoa trocar de dirigir para usar o transporte público diariamente, pode reduzir suas emissões anuais de carbono em até 4.800 libras? Isso equivale a plantar mais de 50 árvores todos os anos. Na verdade, cidades como Copenhague têm visto uma significativa diminuição nas emissões de CO2 devido aos seus sistemas de transporte público extensos e eficientes. Ao promover o uso de ônibus, trens e metrôs, podemos reduzir drasticamente o uso individual de carros, que é um dos maiores contribuintes para as emissões de gases do efeito estufa. Por exemplo, apenas o sistema de metrô da cidade de Nova York economiza mais de 17 milhões de galões de gasolina por ano. À medida que continuamos nossa jornada na compreensão das consequências das mudanças climáticas globais, vamos nos aprofundar em como o planejamento urbano sustentável pode potencialmente ampliar esses benefícios. As mudanças climáticas globais estão causando perturbações significativas na agricultura em todo o mundo. À medida que as temperaturas aumentam, as estações de crescimento estão se alterando, tornando mais difícil para os agricultores prever quando podem plantar e colher culturas. Por exemplo, nos Estados Unidos, invernos mais quentes têm levado a primaveras mais cedo, o que pode fazer com que as plantas floresçam muito cedo, deixando-as vulneráveis a geadas tardias. Além disso, temperaturas mais altas estão criando condições ideais para pragas e doenças que eram uma vez controladas pelo clima frio. Na Índia, o aumento das temperaturas aumentou as infestações da traça do caule de milho, levando a uma perda de 20% na produção de milho em algumas regiões. Essas mudanças não apenas ameaçam a segurança alimentar, mas também colocam pressão econômica significativa sobre os agricultores. À medida que avançamos, é crucial entender como essas alterações afetam nossa capacidade de alimentar populações crescentes ao redor do mundo. Florestas são frequentemente chamadas de pulmões do nosso planeta porque absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. De fato, as florestas cobrem cerca de 31% da superfície terrestre da Terra, armazenando mais de 662 bilhões de toneladas métricas de carbono em sua biomassa apenas. Proteger e restaurar esses ecossistemas vitais é crucial para combater as mudanças climáticas globais. Por exemplo, a floresta amazônica absorve cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Isso faz dela uma ferramenta crítica na nossa luta contra o aquecimento global. No entanto, a desflorestação e a degradação estão ameaçando esse buffer natural. A restauração de florestas degradadas pode aumentar significativamente sua capacidade de armazenamento de carbono. Ao plantar mais árvores e proteger as existentes, podemos melhorar a capacidade do planeta de absorver CO2 da atmosfera. Vamos nos aprofundar no papel que os oceanos desempenham na regulação do nosso clima. As mudanças climáticas globais estão tornando a escassez de água um problema crítico em todo o mundo. À medida que as temperaturas aumentam, vemos mais evaporação e menos chuva em muitas regiões, levando a condições de seca que afetam tanto humanos quanto a vida selvagem. Por exemplo, a Califórnia tem experimentado secas severas ao longo da última década, com 2014 sendo um dos seus anos mais secos na história registrada. Isso não apenas impacta a agricultura, mas também ameaça os ecossistemas e a vida selvagem local. Na África, a escassez de água afeta mais de 350 milhões de pessoas, e essa quantidade é esperada para dobrar até 2025 devido às mudanças climáticas. À medida que as fontes de água doce diminuem, conflitos sobre acesso à água limpa podem se tornar ainda mais frequentes. Compreender essas implicações nos ajuda a ver por que é tão urgente abordar as mudanças climáticas globais. Vamos olhar para como o aumento dos níveis do mar está afetando comunidades costeiras em todo o mundo. Tecnologias inovadoras estão desempenhando um papel crucial em nossa luta contra o aquecimento global. Por exemplo, a tecnologia de captura e armazenamento de carbono
CCS pode capturar até 90% das emissões de CO2 provenientes de usinas de energia e processos industriais. Isso é vital porque reduzir essas emissões ajuda a diminuir o ritmo da mudança climática. Além disso, os painéis solares se tornaram cada vez mais eficientes. Hoje, as células solares convertem luz solar em eletricidade com taxas de até 22%, comparado a cerca de 15% há uma década. Essas melhorias significam que podemos gerar mais energia limpa com menos espaço e recursos. À medida que continuamos a desenvolver essas tecnologias, elas não só ajudam a reduzir as emissões, mas também se adaptam aos impactos do aquecimento global, como eventos climáticos extremos. Vamos explorar agora como as cidades estão se adaptando para se tornarem mais resilientes diante das mudanças climáticas. O aquecimento global não se trata apenas de temperaturas em ascensão. Tem impactos econômicos profundos que afetam indústrias e empregos ao redor do mundo. Por exemplo, na agricultura, um setor crucial para muitas economias, as mudanças climáticas podem levar a falhas nas colheitas devido a condições climáticas extremas como secas ou inundações. Segundo o Banco Mundial, até 2030, o aquecimento global poderia empurrar mais de 100 milhões de pessoas para a pobreza. No setor de seguros, os custos dos desastres naturais dispararam. Desde 1980, apenas nos Estados Unidos foram registradas perdas superiores ao $1,7 trilhão em decorrência de desastres climáticos e meteorológicos. Esses impactos econômicos destacam como o aquecimento global afeta não só nosso meio ambiente, mas também nossa estabilidade financeira e segurança no emprego. À medida que avançamos, entender essas conexões será crucial para desenvolver estratégias eficazes de mitigação. Políticas governamentais e acordos internacionais desempenham um papel crucial no combate ao aquecimento global. Por exemplo, o Acordo de Paris, assinado por quase todos os países em 2015, tem como objetivo limitar a elevação da temperatura global a bem abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Este acordo impulsionou diversos países a definirem ambiciosos objetivos de redução de emissões. Na verdade, até 2023, mais de 70 países se comprometeram a alcançar as emissões líquidas zero por volta da metade do século. Esses compromissos são essenciais porque impulsionam inovações tecnológicas e investimentos em fontes de energia renováveis como eólica e solar. Por exemplo, a política Energiewende na Alemanha levou a um aumento significativo nas energias renováveis, com as renováveis representando cerca de 46% do consumo elétrico em 2021. À medida que vemos o impacto dessas políticas, fica claro que a cooperação internacional é vital para enfrentar efetivamente o aquecimento global. Vamos agora explorar como ações individuais podem complementar esses esforços de grande escala. À medida que encerramos nossa jornada através dos impactos do aquecimento global em nosso planeta, é crucial lembrar que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Por exemplo, trocar sacolas plásticas por reutilizáveis pode reduzir o lixo plástico em 70%, diminuindo significativamente as emissões de carbono no processo. Da mesma forma, adotar eletrodomésticos eficientes pode cortar o uso de eletricidade residencial em até 30%. Essas pequenas mudanças se somam e têm um impacto massivo coletivamente na redução da nossa pegada de carbono global. Não se trata apenas de salvar o planeta, é sobre garantir um futuro sustentável para gerações futuras. Então, vamos levar essas ideias conosco enquanto continuamos a explorar mais maneiras de combater as mudanças climáticas no próximo segmento, onde mergulharemos em tecnologias e políticas inovadoras que estão moldando nossa luta contra o aquecimento global. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada sobre os impactos do aquecimento global. É incrível pensar que apenas no último século, a temperatura média da Terra subiu em torno de 1 grau C, o que pode parecer pequeno, mas está causando mudanças significativas como o derretimento das calotas polares e o aumento dos níveis do mar. Por exemplo, o gelo ártico está diminuindo a uma taxa de quase 13% por década. Se continuarmos neste caminho, os efeitos só piorarão. Espero que você tenha achado este vídeo informativo e esclarecedor. Suas ideias e comentários são muito valiosos para mim e para outros espectadores, então compartilhe suas perspectivas abaixo.
Vamos manter a conversa em andamento e espalhar a conscientização sobre o que podemos fazer para ajudar nosso planeta. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre mudanças climáticas e questões ambientais. Até na próxima!